Quero saudar com a graça e a paz do Senhor a toda essa igreja que está aqui hoje. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 13. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 13. Vamos começar a leitura no versículo 10, onde está escrito assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Ó Senhor, Deus nosso Pai, desde toda a eternidade, o Senhor é Deus. O Senhor criou os céus e a terra, e todos os universos visíveis, e todos os universos invisíveis. O Senhor nos reuniu neste lugar. O Senhor abriu portas e fechou outras portas, para que nós todos pudéssemos estar agora. Pois agora, Senhor, seja feita a sua vontade. Que o Senhor se alegre, que o Senhor se regozije com a nossa presença. Pai querido, em nome de Jesus, aceita o desejo que nós temos de te adorar, de crescer, de que a nossa intimidade contigo seja aprofundada cada dia mais. Que nós possamos receber palavras inefáveis, palavras diferentes. Enche o nosso coração do fogo da tua presença. Faz que possamos ser incendiados de amor por Jesus Cristo, teu Filho. Pai, em nome de Jesus Cristo, que pelo teu Espírito nós possamos ser completamente direcionados ao teu trono para beber de ti, enquanto te prestamos um culto na nossa adoração. Nós te agradecemos pelo privilégio e pela honra de estarmos reunidos todos, teus filhos. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Era sábado. E sábado para judeu é dia de culto. Como amanhece o dia domingo e você diz, é domingo, é dia de igreja, é dia de culto. E aqui entram 2 personagens principais nesse momento. Primeiro, logicamente, Jesus, mas entra uma mulher. E eu sempre digo, você está lendo a Bíblia direitinho. Se entrar uma mulher, vá buscar um copo d'água, desligue o mafioso e sossegue. Porque vai ter novidade. Quando mulher entra, muda, ela rouba a cena. Você pode ver isso.
desde Gênesis. Quando Deus fez Evinha, a coisa mudou. Até Apocalipse, não tem jeito. Foi Deus que fez assim. Entra uma mulher. Vamos ver um pouco dessa mulher. A Bíblia diz que era uma mulher. Vamos observar que todas as vezes que entra uma mulher na cena é assim. Jesus Cristo estava lá e chegou uma mulher samaritana. Jesus Cristo foi para os lados de Ciro e Sidom, vinha atrás dele uma mulher daquelas regiões. É sempre uma mulher. Os espias foram para Jericó e entraram na casa de uma mulher prostituta. Primeiro é mulher, depois vem a situação. Aqui a Bíblia está dizendo que esta mulher é possessa de um espírito de enfermidade. Sempre nós achamos, quando se diz que alguém é possesso de algum espírito assim, que a pessoa que é possessa, ela xinga, ela pula, ela quebra, ela bate. Não. Existem demônios mais educados do que eu. Porque eu não sou. Assim, mais delicados, mais jeitosos. Você vê, esse daqui era um demônio silencioso. Mas qual era o objetivo dele na vida dessa mulher? Encurvá-la. Ele vem para atacar a coluna vertebral dessa mulher e fazer com que ela vá encurvando. Ela foi encurvando, 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 até a coluna dela parece que botaram um anzol. A mulher foi encurvando. E tudo era resultado do ministério de um demônio de enfermidade na vida dela. Que coisa! Que trabalho! Esse espírito veio na vida daquela mulher, deformou o seu corpo. Você pode perfeitamente imaginar a situação dessa mulher. Não podia botar um salto alto, não podia botar um vestido bonito, não adiantava maquiar, ninguém ia ver. Se abraçava uma pessoa, já abraçava pelas pernas. Quem podia abraçar uma mulher dessa? Como é que se cumprimenta uma mulher encurvada? Não dá para beijar no rosto. O máximo que podia fazer era dar um tapinha na corcunda dela. Como ela se sentia? Deformada. Deformada. E ela sabia que chamava a atenção de todo mundo. Porque quando ela passava, todos olhavam. Porque ela era diferente das outras pessoas, diferente para pior. Além do mais, o nosso corpo não foi criado para que caminhemos encurvados. Nós somos o Homo erectus. Nós somos bípedes. E nós fomos criados por Deus para andarmos erectos sobre os pés. Significa que aquela mulher sofria dores com aquela posição. Eu fico imaginando a alegria dela nessa sexta-feira, quando ela foi para a cama, que ela jogou aquele corpito dela, coitadinha, em cima de um colchão. Ai, que coisa boa. Hoje, Jeová, muito obrigada. Que bom que amanhã é sábado. Sábado eu não tenho que lavar, que passar, que cozinhar, não tenho que fazer nada disso. Que bom. Quando acordou no outro dia, que bom. Hoje é sábado, eu posso ficar mais um pouco na cama. Virou para o lado, mas hoje é sábado.
é dia de sinagoga. E fez aquela história que todas nós sabemos. Virou para um lado, espreguiçou para o outro, foi e levantou, se arrumou, fez as coisinhas dela. Depois ela se vestiu, com certeza pegou a bolsinha, porque mulher que é mulher, ela pega a sua bolsinha, não é? E que bolsinha, na maioria das vezes, pesada. Pegou sua bolsinha e lá vai ela. Para onde? Para a sinagoga. Lá vai ela para o culto. Quantas vezes aquela mulher passou naquela rua? Quantas vezes ela foi àquela sinagoga? Ela era uma mulher piedosa. Nesse dia, ela foi. Chegou lá na sinagoga, tem primeira, na entrada, a ala dos estrangeiros. Em seguida tem a ala das mulheres, depois tem a ala dos homens e depois tem a ala das autoridades eclesiásticas. Seguramente ela passou na ala dos estrangeiros e depois ela chegou na ala das mulheres, entrou, buscou uma cadeira vazia, sentou ali, encurvadinha. No culto da sinagoga, primeiro eles fazem as orações, depois eles cantam o hino que tem que cantar, depois tem uma leitura. As leituras são previamente escolhidas. Contanto que no início é logo uma leitura da Torá, que é um dos 5 livros escritos por Moisés, é do Pentateuco. A pessoa sobe, abre no lugar certo, faz a leitura da Torá, desce. Aí sobe a pessoa que vai fazer a leitura da Haftorá, que é um dos profetas maiores. Depois que a pessoa leu um dos profetas maiores, ela desce e sobe a pessoa que vai pregar, no caso, vai ensinar. Então, quem sobe para ensinar nesse dia? Um jovem mestre Yeshua. Era a voz que começou a ser ouvida naquele momento. E quando Yeshua abre a boca, aquela voz corta, penetra em toda a alma daquela mulher, invade as comportas auditivas daquela mulher, cala na alma dela, e a mulher teve um momento da vida dela que ela nunca tinha ouvido. Foi naquele momento, minhas irmãs, meus irmãos, a voz que estava sendo ouvida naquela manhã, naquele sábado na sinagoga, foi a voz que chamou todas as coisas à existência. Era a voz de Deus, era Deus pessoalmente sendo visto e sendo ouvido naquela sinagoga. Foi a voz que disse: haja luz, e houve luz. Foi a voz que disse: haja separação entre luz e trevas, e houve. Foi a voz que disse: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Foi a voz que disse para Eva: eu porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar. Mas, mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. E agora o descendente da mulher estava ali. E Deus falando. A Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz.
A voz que estava sendo ouvida ali foi a voz que disse para o mar: acalma-te, e para o vento: cessa. A voz que estava sendo ouvida ali foi a voz que chamou Lázaro da eternidade. Quando sua própria irmã disse: é de 4 dias, cheira mal. Ela era testemunha ocular do estado avançado de decomposição do cadáver. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro obedeceu. Sem poder ver e sem poder andar, ele saiu do túmulo. Porque a Bíblia diz que ele estava. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto coberto com um lenço. E não como é que saiu? Saiu pelo poder daquela voz que estava sendo ouvida naquela manhã na sinagoga. Aquela mulher senta, e Yeshua estava pregando. E quando aquela mulher ouviu aquela voz, foi como se ela estivesse ouvindo pela primeira vez uma voz na vida dela. Ela olhou para um lado, todos olhavam para frente. Ela olhou para o outro, todos olhavam para frente. Na coração daquela mulher bate forte um desejo, um sonho. Como eu gostaria de ver o seu rosto. Lá em Cantares, no capítulo 2, tem um momento quando Jesus chama pela sua igreja, que é a sua noiva. Ele diz: mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque o teu rosto é amável e a tua voz é bela. Ele quer ouvir a voz sua mesma. Ele quer ouvir a minha voz. Quer. Ele entregou lá a vida na cruz para ouvir sua voz, para ter você para Ele. Muito antes disso, na eternidade, Ele decidiu vir para ter você para Ele. Então, quando aquela moça, o coração dela explode num desejo. Se eu pudesse ver o seu rosto. Ele diz: mulher. Ele a chama. Sabe por quê? O desejo do coração dela se conectou ao coração dele. O desejo do coração dela se conectou. Os dois se fizeram um naquela hora. Quantas vezes nós esquecemos disso? Que Ele nos amou primeiro. Jesus Cristo, o querido, Ele diz para seus discípulos, olhou assim no rosto deles: Ei, não fostes vós que me escolhestes a mim. Não, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Como que você pensa que você me escolheu? Eu vou ver se eu aceito Jesus. Imagina uma coisa dessa. Isso é o evangelho de cabeça para baixo.
Esse é o evangelho do cristianismo sem cruz. Aquela mulher, na hora que ela expressou, o coração dela explodiu. Se eu pudesse ver o seu rosto. Ele diz: mulher, chama a mulher, estás livre da tua enfermidade. Que tal? Será que a mulher sabia que ela era presa de uma enfermidade? Ela sabia que ela era corcunda, ela sabia que ela era encurvada. Ele a trouxe para o centro. Eu fico pensando nesse mover. Eu fico pensando nesse momento. Porque quando ele diz mulher, ela não podia olhar. Ela não sabia que ele falava com ela. Mas ela estava no meio de mulheres. E mulher fofoqueira do jeito que é. É você, é com você que ele está falando. É você. Não é assim que a gente faz? Que coisa boa que Deus fez a mulher tão diferente. Não é? Eu gosto. Tem negócio de escolher, não. Você não escolhe se vai ser mulher. A escolha é do fabricante. É o fabricante que decide o que ele vai fazer. E ele decidiu, antes da fundação do mundo, que você ia ser fêmea, mulher. E é por isso que ele lhe deu um ventre, onde ele botou um útero, e ele deu 2 seios e outras coisas mais. Pronto. Quando o médico faz lá o exame, ele diz para a mãe: você vai ter uma menina. Que história é essa de escolher depois? Deixa o inferno dizer o que disser. Mas você não pode cair nessa mentira. Não está vendo que isso é maluquice? Não se preocupe. Ensine isso para os seus filhos. Que história é essa? E ainda tem que ter cuidado com o que diz, mas o meu assunto não é esse. Tudo bem. A mulher vem. Pense que é você. Quando ele chega lá vai ela. Todo mundo olhava. Lá vai ela. Não sei se ela andava assim, mas devia ser. Né? Chegou lá, eu imagino, sabe o quê? O sorriso dele. Puxa vida. Eu imagino o sorriso de Jesus. Botou as mãos sobre ela. Aquele anzol que encurvava aquela mulher virou mel. E a mulher viu aquele rosto que ela queria ver. E ele olhando para ela. E aí? Gostou do meu sorriso? Ela viu o teto da sinagoga. Ela viu as outras pessoas. A Bíblia diz que a mulher dava glórias a Deus. Isso porque não era brasileira, que se fosse tinha saído de um samba. Porque você sabe como é que nós somos. Não é? Você já pensou? Aquela mulher fosse brasileira, tinha atracado Jesus e dançado naquela sinagoga. Os dois iam expulsos pela reação aqui do chefe da sinagoga. Olha, todas as vezes que Jesus faz alguma coisa, a glória para o Pai. Por isso ele diz que brilhe a tua luz.
E que todo mundo, vendo o teu testemunho, possa glorificar ao Pai que está nos céus. Que tal aquela mulher que entrou encurvadinha, agora ela sai com a bolsa? Hein? Gostou da diferença? Antes de Jesus e depois de Jesus. Faz uma diferença. Faz a diferença. Quero dizer uma coisa para você. Aquela mulher, há anos, ela andava naquele caminho. Ela conhecia todas as pedras, todas as poças d'água, toda a irregularidade do caminho. Tinha pedaço de pau, tinha folha, tinha lixo. E ela saía desviando. Passava pelas pessoas. Conhecia as pessoas pelo pé, não pelo rosto. Quem é Antônio? Ah, aquele que tem o calcanhar rachado. Quem é Maria? Ah, aquela que tem joanete horrível. Era só o que ela conhecia das pessoas, era a parte pior. Eu digo para você, pé é uma coisa séria. Eu não tenho vaidades, mas tem uma coisa sagrada na minha vida. Eu não vou no salão para fazer cabelo, não faço unha, nada disso. Deus já mandou tudo pronto. Mas, podólogo. O dia que eu me libertar do podólogo, eu estou livre. Porque eu acho que pé tem que ser bem arrumado. Senão dói. Mas normalmente é o que as pessoas menos cuidam. Aquela mulher conhecia as pessoas pelos pés. Sabia o sapato de todo mundo. Eu quero dizer para você o seguinte. Mulher piedosa, não é? Ia à sinagoga. Dificuldade para andar. Deformada. Triste. Quantas de nós, piedosas, vamos à igreja, mas estamos encurvadas, encurvadinhas. A Bíblia diz que aquela mulher tinha um espírito de enfermidade no corpo. Mas quantas vezes a nossa enfermidade está na alma? Andamos no nosso caminho, no nosso condomínio, sempre reclamando. Reclamamos porque o jardim está mal feito, reclamamos porque o porteiro não fez não sei o quê, reclamamos porque a correspondência não foi posta no lugar certo, reclamamos, nós escolhemos os defeitos para proclamar os defeitos. Não amanhecemos o dia para dar um abraço de gratidão nas pessoas. Quantas vezes você tem lembrado de agradecer a Deus que você mora, porque você tem um teto sobre a sua cabeça? Ou você reclama do bairro que você mora, você bota defeito, amaldiçoa o prefeito, o vereador e toda a turma lá para cima, que a gente não vai mencionar, que eu não sei o nome. Mas, quantas vezes nós amaldiçoamos o caminho que andamos, reclamando de tudo, tudo. Por quê? Porque nós estamos encurvados. Aquela mulher andava no caminho, ela não olhava os jardins, ela não sabia discernir quando as árvores estavam
brotando, quando saíam as flores, quando apareciam os frutos. Por quê? Porque ela só olhava para baixo. Ela não podia olhar como é lindo a chuva caindo nas folhas. Que coisa linda! A chuva bate na folha, a folha se curva, a água cai. E você fica ali contando e agradecendo a Deus que criou a folha, que criou a chuva, que lava as folhas, tira a poeira. Senhor, que maravilha! Nunca se viu chover de baixo para cima, por isso que o homem inventou a fonte. Não tem a fonte d'água que a gente põe nos jardins? Como é que vocês chamam aqui? A fonte para chover de baixo para cima. Nós não prestamos atenção nas coisas pequenas. Eu fui buscar uma vez, tem alguns anos, os meus netos no colégio, e a minha neta, ela tinha 4 anos, ela disse para mim, vai pela praia, porque podia ir pela praia, ou pela Niemeyer, ou podia ir pela lagoa. Eu disse, você gosta da praia? Ela disse, eu gosto sim. Eu disse, mas por quê? Ela pegou e disse, por causa das ondas. Eu disse que tem as ondas. Ela disse, porque vem a onda, a outra que vem come a que vinha descendo. E aí, uma fica comendo a outra. Eu fiquei pensando, uma criança, ela observa o mover da onda, uma comendo a outra. Aí, o menino de 6 anos disse, mas eu gosto mesmo, é do sol. Eu gosto de ver o sol na praia. Ela disse para ele, mas a lua apaga o sol. Ele disse, mas o sol no outro dia vem de novo. Ela disse, ela apaga de novo. Aí virou a briga de sexo. O sol é homem, a lua é mulher. Entendeu? Mas como as crianças observam, nós não observamos. Aquela mulher, na dor, e porque estava encurvada, ela era incapaz de observar uma coisa tão presente. E Deus quer que observemos, sabe por quê? Quando Jó começa a perguntar a Deus, perguntar. Chega no capítulo 38, Deus vira a mesa com Jó e diz, chega Jó. Já perguntou demais, agora eu vou perguntar, quero ver você responder. É ali que você começa no capítulo 38 de Jó e nunca mais você termina, porque você fica embevecido, porque você tem a impressão que Deus está perguntando e Jó vai fazendo assim, Deus começa assim, onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra, hein? Dize-me se tem entendimento. E Jó. E lá no versículo 7, quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. E Jó. Deus leva Jó a considerar as coisinhas de volta dele. Até avestruz. Você viu, Jó? Vocês dizem que o avestruz é tão desengonçado. Você já viu, Jó? Prestou atenção? Jó, mas quando ela corre, o cavaleiro fica com vergonha. E Deus se gabando do que ele fez, e dizendo para Jó, presta atenção no que eu criei, olha os meus detalhes. Você está querendo saber coisa que não é da sua conta, Jó? Me glorifica nas coisas pequenas. Me glorifica. Deus não respondeu uma pergunta de Jó. Porque nós não precisamos de respostas. Nós precisamos de fé. Mas Jó diz, eu te conhecia de te ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Porque eu te vejo na folha, eu te vejo no pingo d'água, eu te vejo no ar que eu respiro, eu te vejo, eu te sinto, eu te percebo, tu estás em volta de mim. Como diz o salmista, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão.
Aquela mulher era encurvada, ela só via os defeitos da estrada. Muitos de nós estamos emocionalmente encurvados. Nós só vemos defeitos no lugar onde moramos. A cidade, o bairro, o trabalho, o supermercado onde vamos, reclamamos de tudo, só vemos a dor. Aquela mulher conhecia das pessoas só os pés. Quantas vezes nós convivemos com as pessoas e nós estamos tão encurvados emocionalmente que nós só vemos os defeitos. Só conhecemos os defeitos das pessoas. Podemos fazer uma lista tão grande das coisas que nos desagradam nas pessoas. Mas será que é só isso que tem? Será que nós já olhamos para essas pessoas com amor? Será que são elas tão encurvadas ou somos nós que olhamos? Porque se eu olho para uma pessoa e só encontro o defeito, com certeza quem está encurvada sou eu. Aquela mulher não via um sorriso lindo, não via um rosto que brilha, não vê olhos que brilham. Eu tenho um projeto na favela. Único teste que eu faço com as crianças para entrar, porque tem uma lista de espera, é que traga a criança para eu ver se a criança é bonita. Se for bonita, fica. Se não for, não fica. Esse dia de teste eu vou pessoalmente. Eu digo, cadê a menina? É você? Deixa eu olhar bem para você. Olho, às vezes eu fico com pena, a criança fica nervosa. Eu olho, dá uma rodadinha. Isso. Você vai ficar só porque você é linda. Nunca mandei uma embora. Nunca encontrei uma feia. Porque ali eu começo a construir, a ressaltar o que Deus fez e o diabo está fazendo possível para arrebentar. Ali eu começo, eu encontro e não vai precisar botar cílios postiços, pelo visto. Que cílios lindos, hein, menina? E essa orelhinha assim, no ponto certo. Esse olhar tão brilhante. Que coisa linda. Como é que o Papai do Céu acertou fazer uma menina tão linda assim, ou um menino assim? E assim eu vou, para começar a construir. Depois, um dia eles vêm me dizer que nunca tinham ouvido que eles são lindos. Por quê? Criança de favela não é bonita. Criança de favela é negra, é pobre, é fedida, fede a xixi e tudo mais. É isso que dizem. É isso que dizem. É isso que você diz para uma criança, quando no final do ano você dá a roupa nova para o seu filho e limpa o guarda-roupa e dá o resto, a roupa usada, para o filho da moça que ajuda você. É isso que ele está dizendo. Ele não é digno. Leva essa roupinha que ainda está boa. Então está boa, porque não fica para o seu? Por que não fica para o seu? Hein? Essa semana eu estava lá, no Brás, fazendo compra, que eu dou agora no final do ano a roupa das minhas crianças. A moça diz, a senhora vende roupa? Onde eu disse, não vendo, moça. Essas roupas já estão encomendadas. São para umas crianças que eu tenho. Mas a senhora dá? Eu disse, não sou eu. Papai do Céu me dá força para trabalhar, bota no coração da igreja, oferta, e eu pego o dinheiro e compro tudo. Por quê? Fui para a Suíça. Lá na Suíça, a moça trabalhava na fábrica de chocolate. Me deu uma opção de chocolate. Você vai dar chocolate da Suíça para as crianças? Eu disse, para que eu vou dar? Para sua mãe? Diabético? Sabe por quê? Criança pobre não gosta de chocolate. Criança pobre não gosta de coisa boa. Criança pobre só gosta de resto de brinquedo. É isso que nós temos. Nós estamos encurvados nas nossas emoções.
Porque nós conseguimos ver quem presta e quem não presta, a depender da cor da pele, do lugar onde mora, da cultura que tem. Isso é gente encurvada emocionalmente. Quantas vezes olhamos para as pessoas, só vemos defeitos, porque catamos o que não é bom. Sabe, lá em Gênesis, no capítulo 8, tem um momento em que Noé abre a janelinha que tinha feito na arca e solta um corvo, para ver se as águas já tinham descido. Adivinha se o corvo voltou? Lógico que não. Corvo é ave imunda, mas não é burro. Quando ele chegou lá fora, que ele viu aquele banquete, corpos apodrecidos de homens e animais, mau cheiro, tudo podre, carniça, ele disse: é aqui, tchau Noé, vou voltar para a arca não, estou legal. Porque era o melhor lugar para ele, porque corvo gosta de podridão, não é? Então não voltou. Até hoje, quando você pede para uma pessoa ir fazer um trabalho, a pessoa não volta, você diz: fulano fez a viagem do corvo, porque não voltou. Depois de 8 dias, Noé mandou a pomba. A Bíblia diz que a pomba não achou lugar para pousar o pé, onde o corvo se refestelou. Tem pessoas assim. Eles chegam num lugar, eles se refestelam com a dor, com os problemas dos outros. Eles saem buscando, eles não conseguem ver motivo de louvor, só os defeitos dos outros, só os defeitos. Ainda tem aqueles que, se não encontrarem o defeito, eles criam para poder ficar bem. Eu digo que isso é síndrome de corvo. Não sei se já tem isso na psicologia, tem muito tempo que eu me formei. Muito tempo não, tem muito tempo. Tem muito. Eu digo para o povo, quando eu estudei psicologia, nem Lacan era traduzido em português. Você ri, né? Graças a Deus. Eu tive que saber francês se quisesse ler Lacan, mas tudo bem. Por que será que nós estamos encurvados a esse ponto de só olhar os defeitos das pessoas? Não sabemos definir o sorriso dos nossos irmãos, o brilho dos olhos dos nossos irmãos, a expressão facial deles. Por que que nós não fazemos isso? Mas tem uma coisa, aquela mulher encurvada, ela só olhava o que estava embaixo, dos lados e para trás. Existem pessoas que estão amarradas nas coisas que ficaram. Elas estão amarradas no que ficou para trás. Elas estão vivendo o passado, desculpando o hoje pelo passado. Isso é um grande problema para o nosso crescimento espiritual. Porque criou-se um vilão na igreja. Bem, mas se eu hoje sou prostituta, é porque quando eu era pequena, meu tio abusou do meu corpo. Então, a culpa não é minha, é dele. Então, eu não tenho que me arrepender. Ele é que tem que se arrepender. Eva, qual foi a pergunta? Terceira pergunta que Deus faz no Éden é direcionado para a mulher. O que é isto que tu fizeste? Deus não quer saber quem fez o que fez ou não, Ele quer saber o que você fez, a sua ação, a sua reação. Não vá dizer que se hoje você é homossexual ou você é pervertido de qualquer jeito, a culpa é de quem abusou de você na infância. Foi ruim? Foi. O que é que eu faço? Jesus Cristo diz: sem mim nada podereis fazer. Perdoar, buscar refúgio em Jesus Cristo
e saber que Jesus Cristo levou na cruz esta enfermidade que está na sua alma. Esta dor que você tem, Ele já levou sobre si. Na pisadura de Jesus, você já está curado disso. É preciso que você creia nisso. Você não tem que sentir nada, você não tem que ver nada. Porque o justo não vive pelo que ele sente. O justo não vive pelo que ele vê. O justo vive pelo que ele crê. É preciso que você creia que Ele já levou isso tudo. Quantas vezes nós estamos botando culpa até em pessoas que já morreram? Jesus Cristo disse: neste mundo tereis aflições. Ele não disse é possível, pode acontecer. Ele diz tereis, mas tem de bom ânimo. Nós precisamos saber que o nosso hoje é o resultado de muitos ontens. Muitos ontens. Nós não temos passado, nós temos uma história. E toda a história se faz em muitos capítulos. Entram muitos personagens. Personagens, uns que se demoram muito, outros que demoram pouco. Uns entram e saem e deixam um dano, um prejuízo danado. Outros entram como fada madrinhas, mas entram as bruxas. Isso tudo vai escrevendo a nossa história. Você é o personagem central da sua história. Você não é a vítima. O sofrimento, as dificuldades vão moldando o caráter do personagem principal da sua vida, que é você. Portanto, você tem que aprender com Jesus a ter o jogo de cintura para saber que Deus está sempre ao seu lado como um poderoso guerreiro. Se você fica buscando as coisas de trás, isso é uma forma de loucura, porque a sua memória virou tão seletiva que você seleciona o que é bom e segura o lixo. Vou lhe dar um exemplo. Nunca uma pessoa veio para mim me procurar para aconselhamento e disse: oi, irmã, eu queria agradecer a Deus, porque desde que eu nasci, teve alguém que cortou meu cordão umbilical. Teve alguém que trocou minhas fraldas, que me deu banho, que me amamentou, que me deu uma mamadeira. Teve alguém que penteou meu cabelo. Teve alguém que me botou na escola e eu sei ler. A impressão que as pessoas vêm trazer para você é que elas nasceram e foram jogadas. Eu sou um pobre enjeitado, desprezado. Eu não tenho um só amigo. Ninguém comigo se importa. Minha vida é vida morta. A dor casou-se comigo. Eu fiz essa quadrinha para dar para pessoas que chegam lá sem um pingo de gratidão. São casados com a dor. Por quê? Porque olha para trás e só segura o lixo. O que é que Jesus veio fazer? Ele diz: ei, você aí, você do saco de lixo, vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Dá o saco de lixo, dá para mim. Isso. É isso que ele está dizendo, porque você só colecionou lixo. Porque se você tivesse olhado para trás para trazer as bênçãos, sua vida era outra. Então, quando nós olhamos para essa mulher, com esse problema de enfermidade física, era um demônio causador dessa enfermidade. Eu não estou dizendo que você é possesso de demônio. Eu estou dizendo que pessoas assim têm uma enfermidade na alma, que as leva a olhar o que não deve. Leva a pessoa a olhar o que tem de pior. Por que que é? Por que fazemos assim? Porque nós sempre não estamos satisfeitos. Quando você encontrou Jesus, não ficou satisfeita. Porque Jesus não é suficiente para você.
Eu gosto desse termo para Jesus, para o Pai, Deus, o suficiente. Uma vez eu cheguei no país de Gales para um congresso, e o título do congresso era God the Enough. Deus, o suficiente. O título eu podia ter voltado. Segurei a bênção no título do congresso, porque ele é suficiente. Eu não preciso de mais nada. O dia que você abrir o seu coração para encontrar esse Deus suficiente para você, você já amou alguém a ponto de entregar a sua vida? Tem horas que Deus, Ele não tem como compreender, Deus não tem impedimento nenhum, mas tem horas que você vê Deus com dificuldade para compreender as nossas reações. Tem um momento, lá no livro do profeta Oséias, em que você vê a perplexidade de Deus. Ele diz: gente, atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre os suas queixadas. E me inclinei para dar-lhes de comer. Mas e aí? Eles não entendem, eles não aceitam. Por que será que nós temos tanta dificuldade de aceitar o amor deste Deus tão apaixonado por nós? Ou será que nós contamos com isso de tal maneira certa que não precisamos responder? Ou será que é ingratidão? Estou nem aí. Estou nem aí. Ora, o amor atrai o amor. Ele quer nos atrair. E Jesus Cristo fala isso quando ele diz: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Tem uma frase de Saul. 2 noites Davi não foi para a mesa do jantar. E na segunda noite Saul disse: onde está o filho de Jessé, que não veio se assentar à mesa nem ontem nem hoje? Quem sabe Deus nos está dizendo: onde está Ana Maria? Onde está a Maria Clara? Onde está Maria José? Onde está Andréia, Vanessa, Andressa, Luzia, que não se assentou à mesa comigo esta semana, que não veio a mim para que eu a alimente? Minhas irmãs, é Ele que sabe a dose e a qualidade do alimento que você precisa. Você lembra o que ele disse para a samaritana? Mulher, eu é que tenho a água que sacia a tua sede. Aquela mulher era tão ansiosa, tão sedenta. Havia alguma coisa que ela procurava nos homens. E com certeza não era sexo, meus irmãos, porque já estava no 6º, já dizendo não tenho marido, estava pensando no 7º. Ela estava procurando alguma coisa e era homem. Talvez o que ela estava procurando tinha sido perdido no pai dela, no relacionamento dela com o pai. E Jesus diz para ela: mulher, eu tenho a água que sacia a tua sede. Se você vai à mesa com Ele, Ele sabe o alimento que tem para você. Ele sabe a quantidade do que você precisa. Quando a Bíblia diz que esta mulher tinha um espírito de enfermidade, existem demônios de casta de enfermidade. Não significa que toda enfermidade é colocada por demônios. Toda enfermidade é oriunda do pecado original. Mas quem sabe você não está
com uma propensão mental ao que o povo chama de pessimismo. Nada presta, nada está bom, nada é suficiente, as pessoas são más, eu não tenho amigos, as pessoas são falsas, tem que confiar desconfiando. Esses negócios que o mundo trouxe, e você que foi tirado do mundo pela conversão, agora o mundo tem que sair de você pela santificação. É preciso que você saiba que você não tem que nada a ver com o que os outros pensam. Você tem que ver com o que Jesus pensa. O Pai transportou você do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Encurvado aqui, negativo, minha filha. Não dá para ser encurvado, porque Ele diz: se sois do alto, olhai para as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Como é que vai olhar se estiver encurvado? Vai ter que deitar no chão para levantar as pernas. Ficar que nem tartaruga de casco para baixo. A Bíblia diz que nós já estamos assentados nas alturas celestiais em Cristo. Então você está nas alturas. Olhai para o alto, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Do alto, deixai as coisas aqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Eu quero lhe pedir uma coisa. Comece a buscar coisas boas na sua família, nos seus filhos, mas não apenas descubra e entregue. É tão bom você dizer para as pessoas o quanto você as admira, não é? Você tem que dizer, não espere a pessoa morrer para ficar falando as coisas. Eu não gosto disso. Na Inglaterra eles têm uma cerimônia chamada wake. Quando a pessoa morre, todo mundo volta de lá da cremação, tem um grande banquete, é o wake. Chique. Cada um levanta e diz uma coisa do falecido ou da falecida. E alguns riem, mas é uma forma de expressar. Eu gosto de dizer quando a pessoa está viva. Eu sei que é mais fácil para mim dizer coisa para homem. Por exemplo, eu digo: meu filho, você está tão lindo com essa roupa. Outro dia eu disse para um: no meu tempo o homem não usava essa roupa. Mas a minha idade me permite isso. Eu só não posso abusar. Mas você tem que dizer coisas boas. É bom, o elogio é combustível. É preciso que você... Mas para você dizer, você precisa... Tem uns que é difícil de enxergar, mas você se esforça. E você começa a ver que a pessoa vai crescendo. Diga palavras boas, plante palavras boas, incentive as pessoas, chame a pessoa para andar melhor. Porque isso é construtivo, nós somos um corpo. À medida que a sua irmã melhora, você melhora também. Todos nós vamos melhorando, porque todos os membros vão crescendo. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Deus nos reuniu aqui neste lugar. Eu posso dizer para você que eu posso não ser charmosa como Jesus, mas que eu sou filha de Deus, eu sou. Eu sou. E você também. E se tem alguém aqui encurvado, em nome de Jesus Cristo, você está livre dessa enfermidade. Comece a sorrir, olhe para cima, busque as coisas lá do alto. Comece a fazer um esforço para ver o que de bom tem nas pessoas. Olhe para o seu passado lá atrás, só para ver as pessoas boas que passaram na sua vida. Até a madrinha que ensinou você a rezar terço. Até a avó que batizou você no centro de macumba. Sabe por que ela fez isso?
para proteger você. Porque ela não conhecia. Ela fez promessas, botou para você nome de santo, porque Ele amava. Olhe para essas pessoas com carinho. Olhe para a memória delas com amor. Se ainda forem vivas, vai lá agradecer, dá uma palavra boa. Endireite. Pare de andar encurvada, olhando e apontando o dedo, porque ela reza texto, porque é idólatra. Não. O bem que ela lhe fez está diante de Deus. Comece a olhar com gratidão para as pessoas que passaram na sua vida, que construíram. E aquelas que tentaram fazer mal, isso tudo valeu para fortalecer os músculos da sua fé. Comece a ser grato, porque na nossa miséria, Deus enviou seu Filho para nós. Faz assim, faça, encurvada nunca mais, sem olhar para frente e para cima, em nome de Jesus.